Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Hardware e mais um vídeo de FAQ, dessa vez o número 8, onde eu vou responder as perguntas mais comuns que vocês enviam para mim nos comentários do YouTube, do Facebook, do Instagram, por e-mail, onde quer que seja. Caso você queira participar, fique à vontade deixando a sua pergunta, se ela for relevante e muito popular, provavelmente vai entrar em um próximo vídeo para que mais pessoas encontrem a resposta para essa pergunta. Vamos lá para as perguntas mais comuns, número 8. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite e conheça também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para o Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Eberton Zanata, mais memória RAM aumenta o desempenho em jogos? Vou parar por aqui por enquanto. Defina desempenho. O que é desempenho para você? Desempenho é FPS? É estabilidade também? Se você tem pouca RAM, colocar mais memória RAM aumenta a estabilidade e FPS também. Se você vê um teste aí com 4 GB de RAM apenas, cara, o desempenho fica muito ruim, não dá para jogar em alguns jogos, tá? Especialmente os mais pesados. Os mais levinhos ali até dá, mas os mais pesados não. Porque falta RAM, ele vai fazer swap com HD ou com SSD, que ainda assim é infinitamente mais lento que uma memória RAM, entendeu? Então, se o gargalo do sistema é memória RAM, colocar mais memória melhora a estabilidade. E em alguns casos até mesmo pode melhorar um pouco os FPS. Especialmente quando a sua placa de vídeo tem pouca memória de vídeo e você está precisando emprestar do sistema operacional, da RAM. Continuando a sua pergunta, estou entre pegar uma 580 ou uma 1060. E com a diferença de preço, às vezes variando de 250 a 300 reais entre as placas, né? Eu poderia optar pela 580 de 8 GB mais 16 GB de RAM, ao invés de 8 GB mais a 1060. Então a dúvida é, um kit com a 580 mais 16 GB ou a 1060 mais 8 GB, e correlacionando com o fato de ter mais memória, será que vai aumentar o desempenho? Nesse caso, como você está colocando no mínimo 8 GB, ao colocar mais 8 GB com essas placas que tem um nível de desempenho muito próximo, não vai aumentar o FPS por apenas colocar mais memória RAM. O desempenho vai ser o que cada placa tem a oferecer. A 1060 ganha em alguns jogos, a 580 ganha em outros jogos. Por exemplo, GTA V, 1060 vai ganhar. Resident Evil 7, 580 vai ganhar, ok? Se você precisa de mais RAM por qualquer motivo, pô, vou streamar, vou fazer renderização, põe 16 GB de RAM. No geral, 8 GB é o mínimo que eu recomendo hoje, que ainda roda bem nos jogos, tá? E as duas placas de vídeo têm memória de vídeo de sobra. A 1060 tem 6 GB, a 580 tem 8 GB, não vai precisar usar memória RAM no sistema. Então 8 GB ainda é ok, aí no seu caso, ok? Vamos para a próxima dúvida comum. Bruno Darós, o conector M2 da minha placa-mãe tem um dente de apenas um lado do conector e vejo no mercado SSD que tem 2 dentes, um em cada lado, e outros com apenas um, mas do lado oposto da minha placa-mãe. Explica como isso funciona. Eu posso usar SSD M2 que tem apenas um dente do mesmo lado do conector da placa-mãe? É o seguinte, você tem um slot M2 e você tem 2 tipos de SSDs que você pode colocar ali. O SSD M2 SATA e o SSD M2 PCI Express. Veja que não existe apenas SSD SATA daquele formato padrão 2,5 polegadas, existe o SSD SATA M2 pequenininho. E o SSD M2 SATA ele tem 2 buraquinhos, 2 dentinhos, que é o que você está falando. Já o SSD PCI Express, ele tem apenas um dentinho. Eu estou mostrando a foto para você ver a diferença aí. Agora, qual você deve usar? De acordo com o que a sua placa-mãe suporta, porque mesmo, olha só, mesmo o conector tendo apenas um dentinho, um buraquinho, ele pode aceitar SSDs SATAs M2. Mesmo que você perceba que aquele buraquinho não vai ser encaixado em nada, mas ele funciona. O que vai definir se vai funcionar ou não é a sua placa-mãe. A placa-mãe vai dizer, suporta SSD M2 PCI Express, suporta M2 SATA
ou um ou outro. Às vezes suporta os dois. Então confira no manual da sua placa-mãe qual SSD suporta, se é o PCI Express, se é o SATA ou se é os dois. Aí você vê e faz o encaixe. Hoje eu digo para você que a maioria das placas-mãe suportam os dois. E na que suporta os dois, você vai perceber que o M2 ele só tem um buraquinho, que é para encaixar o PCI Express. Mas o SATA também encaixa. Deu para compreender? Próxima dúvida comum. Marcelo Schultz, não sei se eu falei certo. O que é necessário para começar a trabalhar com hardware, análise de benchmarks de jogos? Seria mais ou menos o que eu faço aqui, né? Eu já fiz um vídeo contando um pouco da minha história aqui no canal, como é que eu comecei. Eu acredito que esse vai ser um bom norte para você, tá? Então vou deixar esse vídeo aqui na descrição, caso você queira assistir, para que eu não prolongue tanto esse vídeo de FAQ aqui, ok? O God Wills, caramba, só tem uns nomes difíceis hoje, né? Fala Peperai, beleza? Estou com uma dúvida em relação a alguns processadores, por exemplo, o Ryzen 7 2700X. A descrição, canais de memória conta como 2. Isso me levou a acreditar que ele suportasse somente 2 slots de memória. Porém, já vi o mesmo modelo funcionando com 4 memórias. Isso é um erro na descrição do produto? Isso não é um erro. Vou explicar para você. Existe o modo Single Channel, onde você coloca um módulo de memória em qualquer um dos slots, e o Ryzen suporta perfeitamente. Existe o modo Dual Channel. Os Ryzen abaixo dos Threadripper suportam apenas Dual Channel, 2 canais de memória. Não significa que você não pode usar todos os slots, você pode usar perfeitamente, que vai reconhecer perfeitamente. Por exemplo, a placa-mãe tem 4 slots, eu vou colocar 4 módulos de 4 GB, vai contar 16 GB normalmente. Ou eu vou colocar 4 módulos de 8 GB, vai contar 32 GB normalmente, tá? Agora, vai funcionar apenas no modo Dual Channel e não em Quad Channel. Por isso que fala 2 canais de memória. O Dual Channel ele vai dobrar o desempenho em relação ao Single Channel. E o Quad Channel vai dobrar o desempenho em relação ao Dual Channel, ou quadriplicar em relação ao Single Channel. Porém, o Ryzen abaixo do Threadripper não suporta Quad Channel, só suporta o Dual Channel, ok? E para ativar o Dual Channel, basta você usar, por exemplo, 2 módulos em slots, tipo você instala aqui, pula, né, slots pares das mesmas cores, ou uma placa-mãe que só tem 2 slots, ao preencher os 2 slots, ele já vai ativar ali o Dual Channel para você, ok? Então, eu não sei se a minha explicação foi muito rasa ou muito complicada para você, mas resumidamente, eu percebo que você está com uma dúvida um pouco mais simples. Você pode sim preencher os 4 slots de memória que vai funcionar, tá? E vai funcionar no máximo em Dual Channel, mas tudo vai ser reconhecido perfeitamente ali. Próxima dúvida comum. Gabriel, o desempenho das memórias DDR3 em jogos perde muito para as DDR4, visando o custo-benefício, vale a pena sair de um kit com DDR3 para um equivalente de DDR4? Se você está apenas pensando em trocar o seu setup só para migrar para DDR4, pensando que essa troca de geração vai trazer um benefício muito grande em jogos, não, isso não vai acontecer. Se você tem um bom kit já, 1600, um 866 MHz, DDR3, Dual Channel ali, pau mesmo Single Channel, o desempenho é próximo. DDR4, o mínimo que você vai encontrar é 2133, 2400 e vai subindo. O desempenho é um pouco melhor? É um pouco melhor, mas não é, uau, preciso ir para DDR4 para ter mais desempenho. Não. Não troque apenas por causa da memória, porque o custo vai ser muito alto para na prática você não sentir tanta diferença. Por exemplo, você tem ali uma 1060 com um i5 de 4ª geração, com DDR3. Aí você fala assim, pô, vou ir para DDR4. Aí você coloca um i5 de 6ª ou 7ª, põe a DDR4 e mantém a mesma placa. Você fala assim, caramba, gastei pra caramba, troquei placa-mãe, processador, memória e não estou percebendo a diferença. Porque, no geral, não vai aumentar tanta diferença assim. Não vai perceber tanta diferença assim. Agora, para quem vai montar uma máquina do zero, monte com DDR4. É óbvio. Por que eu vou montar com uma coisa lá de trás? Quando eu precisar trocar, eu vou ter que trocar a placa-mãe de novo. Monta com DDR4, uma máquina nova, porque aí é mais fácil você achar mais memória. Ah, vou trocar de processador. Pô, dá para trocar o processador mantendo a mesma memória, porque é DDR4. Hoje em dia é tudo DDR4, Ryzen Intel, tá?
Então basicamente é isso. Em resumo, eu não acho necessário trocar o setup inteiro só para pôr a memória mais rápida, a DDR4, porque em jogos a gente não percebe tanta diferença. A não ser assim, pô, DDR3 1333 vezes DDR4 2800, pô, você vai perceber alguma coisa. Alguma coisa, dependendo do sistema, do jogo que você está testando, você percebe. Mas uma coisa que eu não faria, beleza? Chegamos aqui então ao final do FAQ de número 8, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de vocês. Espero vê-los em breve em mais um vídeo de FAQ, em outros vídeos também normais aqui do canal Prepare Hardware. E um grande abraço a todos, obrigado aí a todo mundo que fica até o final. Até mais.